Olá, meu querido, minha querida, meu cordial boa noite. Nesta quinta-feira, hoje, dia 26 de agosto de 2021. Que alegria poder estar com você hoje num ambiente um pouquinho diferente, é claro. Você está percebendo que hoje eu não estou fazendo a live daqui de casa, né? De lá de casa, vamos dizer assim. Por quê? Porque nós estamos com a casa totalmente desmontada. Amanhã também estará desmontada, mas amanhã nós faremos a live de uma maneira ou de outra, a live do pôr do sol, às 18h30, com a graça de Deus, tá bom? Quero dizer para você que nós estamos seguindo esta série, né, Vida Somente em Cristo. Semana passada foi um tema que eu apresentei de maneira mais objetiva, falando sobre mordomia cristã, as 4 áreas ou 5 áreas da mordomia cristã, o corpo como templo do Espírito Santo, o tempo, né, o 7º dia da semana, os nossos talentos, as nossas capacidades devem ser administradas para Deus, e também falei sobre os tesouros que Deus nos orienta a darmos os dízimos e as ofertas como um ato de adoração. E, por fim, falei também que o Apocalipse diz que Deus vai destruir aqueles que estão destruindo a terra. Por conta disso, a gente tem, então, 5 áreas da mordomia cristã. Nós temos o nosso templo, que é o corpo. Nós temos o tempo, 7 dias na semana, um dia para Deus, o 7º dia. Depois nós temos as nossas habilidades, os nossos talentos para usá-los para a glória de Deus. Nós temos também os bens materiais, que são os tesouros, que devem ser administrados para Deus. E aqui no dedo mindinho, nós temos a nossa responsabilidade sobre o planeta Terra, de cuidarmos, de zelarmos pelo planeta, porque a Terra é de Deus, do Senhor é a Terra e tudo que nela existe. Salmo 24, e o verso número 1. E agora eu quero convidar você para darmos continuidade à nossa live desta noite, para orarmos juntos. Deixe o seu comentário, compartilhe o link. Quanto mais você puder compartilhar, tanto melhor. E eu agradeço demais, porque assim a nossa live vai ganhando cada vez mais pessoas e vai sendo mais valorizada também pelo YouTube. Então vamos orar neste momento. Bondoso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e agradecemos, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias se renovam a cada amanhecer. Quero agradecer, Senhor, de maneira especial, pela bênção que recebemos esta semana de ver a irmã Lourdes voltando para o aconchego do seu lar. Obrigado, Senhor, pela alegria que vai no coração das suas filhas, pelos seus genros, o irmão Oscar e também o irmão Adilson, e pedir ao Senhor que continue abençoando-a para que ela se restabeleça plenamente. Agradecer também pela cirurgia cardíaca que foi feita, esse cateterismo que foi feito na irmã Maria Terezinha, a mãe da nossa querida irmã Gerlane Dimitrov, que o Senhor continue ajudando, restabelecendo-a para a glória do teu nome. Oro também em favor da tua filha, que se encontra hospitalizada, em condições de bastante cuidado, com um tumor no cérebro, que o Senhor possa ajudá-la. Estou falando da Margarete, do Marcos e de seus filhos, que o Senhor esteja com eles. E agora, quando nós estamos abrindo a palavra, peço ao Senhor sabedoria e graça, humildade, esvazia-nos do nosso próprio eu e abençoa cada pessoa participante deste momento. Nós oramos agradecidos, humildemente, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muito bom, queridos e queridas. Eu falei para o pessoal aqui desse estúdio, né, que o problema maior vai ser eu ficar acostumado com essa luz bonita azul atrás, né, essa qualidade de iluminação e tudo, mas isso faz parte. Eu estou na sede da Igreja Adventista Sétimo Dia, da região aqui do chamado Planalto Paulista, né, na Ápice. E obrigado a vocês da Ápice por me receberem aqui com tanto amor e tanto carinho. Eu vou compartilhar com vocês agora a tela do nosso tema de hoje, porque essa tela ela é muito importante, porque ela vai colaborar conosco na condução do nosso estudo. Já vou adiantar para você também o seguinte, que esse tema que nós vamos apresentar hoje, ele é de vital importância, porém, ele não vai ser um tema muito longo, muito demorado, não, tá bom? E hoje nós vamos, dentro da nossa série, fazer o estudo número 3, que é Vida Só em Cristo.
Jesus diz: eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. E para nós cristãos, entendermos a vida em Cristo é muito fundamental, e ele tem declarações importantíssimas e significativas que nos ajudam a entender o seu plano para a nossa vida e para a nossa existência, né? Você sabe que quando Deus criou o mundo, em 6 dias, tudo era perfeito, no sétimo ele descansou. Aí no capítulo 2, Deus revela novamente a criação do homem, não é? Que Deus fez o homem, soprou em suas narinas o fôlego da vida, e depois, nos versos seguintes, ali Deus fez a mulher, orientou que não deviam comer do fruto proibido, caso eles comessem, eles iriam morrer. Desculpa. Mas a verdade é que no capítulo 3 nós temos ali um momento triste na história bíblica, na história do universo, na história da humanidade. É o momento quando o pecado se alastrou ou entrou no nosso meio, através de Adão e Eva. Então, Paulo, escrevendo no livro de Romanos, ele fala da consequência, né? Ele fala que no capítulo 6 de Romanos, o verso 23, ele explica que o salário do pecado é a morte. E por isso que nós choramos, sofremos, lamentamos, sentimos saudade daqueles que um dia viveram conosco, né? E morreram porque o pecado trouxe a morte. Deus traz a vida, mas o pecado traz a morte, causa a morte. Alguns vivem mais tempo, outros vivem menos tempo, mas a morte é um penhor garantido, não tem como a gente fugir da morte, né? Agora, qual é a saída que Deus apresenta para que a gente tenha a liberdade de viver novamente, né? E então, o próprio Senhor Jesus declara pelo Espírito Santo no livro de Atos, capítulo 4, verso 12, de que não existe outra forma, não existe outro modelo, não há outra saída, não há outro caminho. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E somente na pessoa de Jesus Cristo é que nós encontramos salvação. Por isso, Atos capítulo 4, verso 12 diz: não há salvação em nenhum outro. Aí explica a razão. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E dentro deste contexto, você vai perceber que Atos capítulo 4, versículo número 12, está fazendo uma alusão à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, não existe salvação em Maria, não existe salvação em Pedro, não existe salvação em Paulo, não existe salvação em Mateus, em Lucas, em nenhum outro ser, a não ser na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o único. Isso é muito importante enfatizarmos, tá? Que em nenhum outro nome existe salvação, somente na pessoa de Jesus. Quando o carcereiro viu a situação que os presos haviam sido libertados de maneira misteriosa, ele queria suicidar-se. E aí, então, os discípulos falaram para ele: não, não faça isso, estamos todos aqui. E ele ficou tão impressionado que ele perguntou: o que eu faço para ter a salvação? E a resposta foi o quê? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Não foi falado crê em Maria, crê em Paulo, crê em mim, ou crê em tal ou tal ser. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Muito bem. Se o homem não morresse, aí vem uma pergunta, né? Por que Cristo deveria morrer para salvar o homem? E que necessidade também haveria de ressurreição e do segundo advento, sendo que o homem não morre? Então, a salvação ela vem apenas e através de um único ser, e esse ser é o próprio Senhor Jesus Cristo, tá? Bom, Deus tem prazer na salvação. Deus é o Deus da vida. E João 3,16, o Senhor Jesus conversando com Nicodemos, ele explica isso para Nicodemos. Ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que
todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. São João 3,16. Aqui encontramos algo muito importante, que é assim, se você observar aqui a linguística, né, a parte da interpretação, aqui está escrito para que todo o que nele crê. Aqui não fala assim, para que todos os que nele creiam. Não. Por que isto? Aí você poderia perguntar. Tem uma razão? Tem. Porque a salvação, embora ela é oferecida a todas as pessoas, ela é pessoal ou também individual. Por isso, todos nós precisamos crer. A Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. Então, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você ainda não entregou a sua vida através do batismo, não faz sentido você ficar postergando. Ah, eu preciso resolver esse problema, eu preciso resolver aquele problema. Quando você resolve este problema, vai surgir um outro problema. E quando você resolver aquele outro problema, virá outro problema. E os problemas sempre virão. O próprio Senhor Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, eu quero encorajar você nesta tarde, nesta noite de quinta-feira. Entregue a sua vida a Jesus através do batismo. É uma cerimônia linda, maravilhosa. Então, quem crê em Jesus não vai perecer. Mas não basta crer. A gente tem que crer e ser batizado, para que a salvação seja plena e completa. Olha, quando Jesus fala a respeito dele mesmo, e eu mencionei no começo que não existe outro caminho, Jesus não fala assim, eu sou um dos caminhos, eu sou uma das alternativas, ou eu sou uma das opções. Ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a vida que nós temos está em Cristo Jesus. Ele não é uma das opções, ele é a opção, ele é a única opção. Tem um hino que diz, ele é a única saída. Por isso que eu falei para você, se você ainda não colocou a sua vida e testemunhou publicamente a respeito da salvação que há em Cristo Jesus, eu quero dizer a você, não perca seu tempo. Eu fiz isso quando eu era um garoto com 9 para 10 anos de idade. Pensa numa pessoa que não tem arrependimento nesse sentido. Sou eu. Dou muito graças a Deus por meu coração ter se abrido para Jesus desde quando eu era um juvenil, com 9 anos de idade. Isso me privou de muitos sofrimentos, me privou de muitas dificuldades, e eu louvo a Deus. E convido você também, nesta tarde, nesse início de noite de quinta-feira, a fazer a sua escolha de levar a sua vida a Jesus e entregar a Ele o seu coração, manifestando isso publicamente através do batismo. Tá bom? Queridos, existem sempre as consequências, né? Existem sempre os benefícios. No mundo em que vivemos, as pessoas sempre perguntam: o que eu vou ganhar com isto? Qual o benefício que eu vou ter? Então, veja aqui em João capítulo 10, o verso 27 e o verso 28. Jesus usa aqui a alegoria ou a comparação de ovelhas, né? Ele fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Glória a Deus por isso. Quando nós estamos seguros, firmes, arraigados nas mãos de Jesus, as pessoas até poderão tentar tirar-nos das mãos dele, mas ele diz: quem é que vai conseguir? Ele diz: ninguém. Sabe o que é ninguém? Ninguém vai poder arrebatar você da mão do Senhor Jesus Cristo. E nesta mão está todo o universo. E eu quero que você saiba que debaixo da poderosa mão de Deus a gente vai ser exaltado um dia. Então eu convido você, mais uma vez, para dizer ao Senhor Jesus que você quer seguir. Tem um hino que diz: a Jesus seguir eu quero. Seja sorte, sim qual for. Onde quer que vá meu mestre, eu o seguirei, Senhor. Tem outro que diz: estou seguindo a Jesus Cristo, este caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, nunca mais.
Olha que segurança. Então, Jesus concede vida eterna. Pastor, mas a gente morre, claro. Mas quem morre em Cristo, ele diz, voltará a viver. Quando? Na manhã da ressurreição. A vida que você e eu teremos será uma vida plena, eterna. Nunca mais haverá morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Glória a Deus por isto, não é mesmo? Eu fico feliz e contente por você estar comigo aqui nesta live. Deixa eu falar para você. Aproveite esse instante, clique aí no seu equipamento e vá ali no compartilhar. Compartilha. Espalha o bem. Compartilha com os seus grupos, com as pessoas a quem você ama. E quanto mais pessoas puderem participar e ouvir esta mensagem, tanto mais pessoas serão edificadas e mais preparadas para o dia glorioso da volta do Senhor Jesus Cristo, não é mesmo? Agora, existem condições. E que condições que a gente recebe, ou em que condições a gente pode ter o acesso a esta fonte de vida plena em Jesus? Em João, faltou um J aqui, eu vou depois corrigir, né? Se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Aproveitar enquanto nós estamos aqui e vou corrigir este momento aqui. Eu vou dar uma corrigidinha rapidinha para que a gente possa ter a coisa certa, né? Deixa eu ver o que eu plantei aqui. Não é para compartilhar, não. É para interromper o compartilhamento. Isso, interromper o compartilhamento. Isso, eu vou só fazer aqui a alteração desse J, porque eu fico agoniado quando eu vejo um texto que eu acabei esquecendo de colocar uma letrinha que se quer, e isso já me faz ficar angustiado. Mas é coisa de quem gosta de perfeição. Eu gosto muito de coisas corretas e perfeitas, então eu quero que você participe de maneira plena. Então vamos lá, voltar a compartilhar a tela. Eu vou compartilhar essa tela aqui com você. Ok, pronto. Aí, isso, agora sim, João 6, 53. Vamos aqui apenas repetir, né, este texto para nossa plena compreensão. Jesus fala assim: se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Aqui está falando da cerimônia, da comunhão, da Santa Ceia. No tempo antigo, a Santa Ceia era comemorada como se fosse a Páscoa. As pessoas lavavam os pés uns aos outros e também depois comiam o pão e bebiam o vinho. O pão simboliza o corpo de Jesus, a vida de Jesus, o seu ministério. E o seu sangue também representa a sua vida. Então, quando nós comemos do pão sem fermento e bebemos do vinho, que é o sangue de Jesus simbolizado no vinho, aí nós podemos, então, ter parte e vida com Jesus. Existe um segmento grande, enorme, valioso, demais, assim, muito importante, que diz que quando você come o pão, você está comendo o próprio corpo de Jesus. Não é isso. Chama-se transubstanciação. Ali naquele pão, na hóstia que alguns chamam, né, não é o corpo de Jesus. Assim como o vinho também não é o sangue de Jesus, mas eles trazem consigo a simbologia. O pão é feito do trigo, da água, do sal e do azeite. Trigo representa a palavra de Deus, representa também a vida em Jesus. Para que você tenha o pão, o trigo tem que ser esmagado. A água, Jesus diz: todo aquele que tem sede, vem a mim, porque aquele que beber da água que eu tenho para lhe dar se tornará uma fonte de vida para a vida eterna. O sal, Jesus diz: vós sois o sal da terra. Se o sal tornar-se insípido, para que mais tem valor? E o óleo, o azeite, é símbolo do Espírito Santo, e depois tudo vai para o fogo. O fogo é símbolo da purificação. Então, não quero aqui ficar atribuindo valores a essas coisas, mas apenas dizendo para você que por trás de cada componente do pão existe uma teologia, ok? Ali é uma representação, ali é uma simbologia, ali é como é que eu vou dizer? É como se fosse alguma coisa, um emblema, essa é a palavra, emblema, tá? De Jesus. Então, nós precisamos
comer do pão e beber do vinho. Não é o pão da padaria e nem o vinho que sai do alambique. É o puro suco da uva, sem fermento, e é o pão também sem a levedura, porque a levedura, no contexto teológico, eles representam a levedura ou a fermentação, representam a presença do pecado. E Jesus foi sem pecado, 100% sem pecado. Muito bem. Agora, vamos entender um pouco mais além ainda a respeito de que a vida eterna não está em outra pessoa. Como eu disse no começo, mais um texto para confirmar e fortalecer este conceito em quem está a vida eterna, né? Hoje as pessoas estão trabalhando muito na ciência para ver se conseguem multiplicar os dias de vida do ser humano. Por falar nisso, esse ano, hoje é dia 26, né? Dia 25 de outubro vai ser o meu aniversário. Eu vou completar 6 décadas. Não parece que eu já vivi tanto. Mas eu louvo a Deus por isso. Estou ansioso por esta data. É um número redondo, né? 60 ou 60. Mas o importante não é o quanto você viveu, mas como você viveu. Às vezes as pessoas vivem muito, mas como se não tivessem existido. Eu gostaria de continuar fazendo diferença na minha vida. E Deus me ajude a fazer assim. Então, veja o que diz São João, 1 João, capítulo 5, verso 11. Ele diz assim: o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Analisa comigo o que João está dizendo aqui. Ele está colocando a dádiva já no passado, antes que você e eu nascêssemos. Antes que nós existíssemos, Deus já havia preparado uma vida eterna para nós. Mas dentro das condições que a palavra nos ensina. Então, João está dizendo, ele nos deu a vida eterna. E esta vida eterna está em seu Filho, ou seja, em Jesus Cristo. Que privilégio, que bênção é essa a que nós temos. E aqui vem também um outro aspecto para fortalecer este conceito de que a vida só em Cristo mesmo. Fora dele não há nenhum outro nome, né? São João 5, verso 12. João fala: quem tem o Filho, aquele que tem o Filho tem a vida. Você tem Jesus? Eu tenho. Já testemunhou isso publicamente? Ainda não. Então você precisa dar o testemunho. Você precisa ser batizado, batizada nas águas, como Jesus foi. Ele nos deixou o exemplo. Então, aquele que tem o Filho tem a vida. E aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. E ainda no mesmo capítulo, no capítulo 5 de São João, verso 24, ele fala assim: quem ouve a minha palavra e crê naquele que ele enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Jesus está dizendo o seguinte: não há condenação. É o que Paulo fala em Romanos 8. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você já está em Jesus? Você permanece em Jesus? Permanecei em mim, eu permanecerei em vós, porque aquele que permanece em mim dará fruto. São João capítulo 15. Olha que lindo isso. A quem ouve a minha palavra, e você está ouvindo, e crê naquele que ele, Deus, enviou, tem a vida eterna. Eu pergunto, você tem segurança da sua vida eterna? A segurança não está em você. A segurança está em quem você confia, em quem você acredita. E é necessário entregar a vida a Jesus. Você já entregou sua vida a Jesus, pastor? Por que você está perguntando tanto? Porque nós temos tido essas lives há muitos meses, mais de ano. E tem muitas pessoas que estão recebendo, absorvendo, mas não tomaram ainda a sua decisão ao lado de Jesus. Mas é uma condição, pastor, eu tomar a minha decisão? É. Porque Marcos diz, quem crer e for batizado será salvo. Uau! Então você precisa aceitar a Jesus e testemunhar através do batismo. Porque quem aceita Jesus, quem ouve a palavra e crê naquele que ele enviou, tem a vida eterna e também, além de ter a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Essa expressão não entra em juízo quer dizer não vai ser condenado no dia do juízo, porque tem Jesus como seu supremo e único advogado. Não é uma maravilha?
sabermos a esse respeito? Bom, o Senhor Jesus, ele é chamado em Colossenses de uma forma muito apropriada. Eu vou ler com você aqui no texto que está na tela, porque a pergunta é de que Cristo é chamado? E isso com muita propriedade, né? Ele diz, quando Cristo, o apóstolo Paulo escrevendo aos cristãos de Colossenses, né? Quando Cristo, que é o que? A nossa vida. A nossa vida está em Jesus. Fora dele não existe vida. É nele que existimos, é nele que nós nos movemos. Então diz, quando ele, Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com ele em glória. Lembra quando eu falei algum tempo atrás sobre o reino da graça, o reino da glória? Nós já reinamos com Cristo no reino da graça. Mas aí, quando Paulo diz aqui que Cristo, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também, que ele está falando vós aqui, é você, sou eu, somos nós, né? Também seremos manifestados com ele, de que maneira? Em glória, com um corpo glorificado. Nunca mais teremos o efeito, a consequência do pecado. Nós jamais veremos o pecado em nossa vida, porque estaremos para sempre com o Senhor. Este para sempre é eternamente para a glória e o nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, queridos, eu quero aqui dizer para você que este tema é fascinante. Você gostaria de tomar a sua decisão ao lado de Jesus? Você gostaria de entregar a sua vida a Cristo e fazer com ele um concerto, batizar-se? Que Deus abençoe a sua decisão esta noite de quinta-feira. E que você seja um instrumento na mão do Deus Todo-Poderoso. E que o Senhor Jesus faça morada na sua coração de exemplo para a honra e para a glória de Deus. Eu gostaria de encerrar esta live fazendo uma oração por você e com você. E dizer que Deus está feliz por sua escolha, Deus está feliz por sua decisão. E o nosso desejo é que essa decisão seja duradoura e para sempre. Vamos orar? Senhor, nosso bom Deus, nosso Pai, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Te rogamos a tua companhia no restante desta noite. Dá-nos um sono tranquilo, restaurador. E que quando amanhecer a sexta-feira, nós estejamos, Senhor Deus, em tua presença, buscando o Senhor em primeiro lugar em nossa vida. Este querido irmão, esta querida irmã que agora tomou a sua decisão ao santo batismo, que essa decisão seja duradoura, que nós possamos, Senhor Deus, levá-la a uma experiência de renovação espiritual através do santo batismo. Que seja feita a tua vontade, aqui na terra e também no céu. Nós oramos humildemente, agradecidos, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, amém. Você sabe, nós vamos estar na próxima live falando sobre o estado intermediário. Esse estado intermediário é entre a vida e a morte. O que acontece? Vai ser interessante. Eu de você, eu faria tudo para poder participar. Amanhã nós teremos uma live de pôr do sol, às 18h30. Esteja conosco. Temos uma convidada especial que vai participar com a gente também. Amanhã vai ser algo inédito, porque nós estaremos ainda no meio das caixas. A nossa mudança estará sendo descarregada amanhã, né? E vamos fazer a live de qualquer forma, tá bom? Talvez você vai ficar impressionado com o volume de caixas, mas é uma mudança de 38 anos. 38 anos de acúmulo de coisas, né? Então a gente tem que te desapegar em muita coisa, mas tudo vai dar certo. E eu agradeço a sua companhia, a sua proteção, agradecer aqui ao Tiago Pacheco, e também aqueles que ajudam a gente, o Paulinho, o Liverson, e também o Roverson, toda a equipe ali técnica, o Marquinhos, que ajuda a gente no som, o Marcos. Todos vocês são fundamentais. Sem vocês, a gente não faz
nada. Que Deus abençoe você. Um grande abraço e que o Senhor Jesus esteja com todos nós. É o meu desejo e a minha oração. Toda vez que você vir olhar para esse canto aqui, é onde está a setinha dizendo assim, encerrar a reunião. Então, a gente tem que clicar aqui nessa setinha e encerrar a reunião para todos nós. Um abraço, um beijo no coração de todos e fiquem com Deus e até amanhã às 18h30. Um abraço.